Sejam bem-vindos, meus amigos corintianos, uma excelente quarta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão dessa apresentação de Fernando Diniz como novo treinador do Timão e o mais importante, a preparação do Corinthians para essa estreia na Libertadores nesta quinta lá na Argentina contra a equipe do Platense. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Melhor pra mim. Fessa, o que você achou, não da mesa dinizista nossa aqui, mas da entrevista do Diniz? Da mesa eu achei fanfarrona. Tirando brincadeiras à parte, teve algumas perguntas eu acho que faltaram, para ser sincero. Algumas eu acho que foram muito repetidas, né? Da parte que ele perde a cabeça fora de campo, acho que foi muito repetida. Tipo assim, ele usa lá a palavra coragem o tempo inteiro. Coragem pra jogar, coragem, é tudo que é o mantra dele. A cada 10 palavras, 8 é coragem pra jogar. Só que ele tá pegando um time que tem tudo hoje. Vários sentimentos são naqueles jogadores, menos coragem. Os caras estão sendo cobrados na porta do CT, 9 jogos sem vencer. Isso daí não dá coragem para ninguém. O momento não é de ter coragem para jogar, para sair jogando e etc. Acho que faltou isso. O que fazer diante de um cenário que você tem um elenco sem coragem, sendo que é o seu maior mantra? Então essa pergunta, por exemplo, eu acho que poderia ter sido feita. O que ele fala do Memphis é um pouco daquilo que o Arnaldo já tinha falado, né? Que é em relação a sempre compor com a estrela e nunca ter problema com as estrelas. E ele chega a falar, né, é um prazer saber que um cara desse joga no Brasil e tudo mais. Privilégio, né? É um privilégio para o futebol brasileiro ter um cara como esse. Deixou claro que o Hugo vai jogar com o pé mesmo e que vai acontecer. E ele já, não é que ele fala, não sei o que vai acontecer. Não, ele fala, já vai. E eu acho que ele é melhor do que vocês costumam falar sobre ele. Eu acho que ele tem mais condição de fazer isso do que vocês pensam e tudo mais. Então ele já deixa claro que de alguma maneira vai ser utilizado. Fala dos meninos também, que a condição que os meninos podem, na mão dele, como outros, como o André Volante, como o John Kennedy, como o Ryan, vários meninos jogaram melhor ou valorizaram mais ao lado dele, que ele sabe que ele tem uns ativos, que o clube tem ativos que podem ser valorizados. Isso daí para mim também ficou claro dessa posição. Cita todo aquele histórico dele, né, de ser um cara da Zona Leste de São Paulo. Então, para quem mora fora, tudo que vive o mundo do Corinthians é na Zona Leste de São Paulo, seu CT, seu estádio, sua sede social, está tudo na Zona Leste. E ele mora do lado, ele nasceu em Minas, só que vem com 9 meses e aí vai para a Zona Leste, lá num primeiro momento no extremo da Zona Leste, depois um pouco mais para perto do clube. E aí fala desse histórico, para dizer que conhece bem a instituição. Eu acho que talvez faltou até uma pergunta um pouco, como era a sua juventude, sua infância ali na Zona Leste? Você ia para jogo do Corinthians ou não ia? Tinha amigos corintianos ou não ia? Talvez faltou um pouco lá, já que ele citou, foi ele que cita a parte desse histórico dele, de morar do lado do clube e tal. Acho que faltou um pouquinho também explorar isso, mas de qualquer maneira... eu gostei, ele deu treino agora de manhã, o time almoça, embarca para Buenos Aires e amanhã estreia contra o Platense. Eu não acho que é uma estreia simples, de verdade, é um time argentino, na sua primeira Copa Libertadores, empolgado. Se fosse o 6º jogo, o time eliminado, é um cenário. É o primeiro jogo, ingressos, a hora que eu vi lá, pelo que eu vi, praticamente esgotados, ou vai estar cheio o estádio pequeno. O Platense foi campeão argentino ano passado. Eu vi em loco o Platense, eu estava em Buenos Aires, fui assistir um jogo e era exatamente na caminhada do título. O título acontece em junho e julho do ano passado e foi um negócio absurdo, foi muito histórico o que esse time fez. É um time pequeno de bairro que eliminou River Plate, Racing, São Lourenço e campeão contra o Huracan. Essa é a trajetória do Platense para ser campeão. Entrou para a história ali e tudo mais esse título, porque realmente foi bater no mata-mata os grandes do país. Só que todo time pequeno faz o sucesso e vem as propostas, e o time foi meio dizimado, muitos jogadores foram embora, e o time hoje não ganha 6 jogos. E dos últimos 9 ganhou 1. Corinthians dos últimos 9 não ganhou nenhum, eles dos 9 só ganharam 1. Ganharam do time que jogou lá contra o Vasco ontem.
Então, o momento não é bom, perderam muitos jogadores porque pagou pelo sucesso. Então, o São Lourenço levou outros grandes levaram. Acho que tem um jogando até no Remo agora aqui. Um veio jogar no Remo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um outro cenário do próprio clube, mas eu não acho que é simples. Jogar na Argentina nunca vai ser simples. Pode ser com qualquer time, menor, maior. Não vai ser simples jamais jogar na Argentina. Olha, eu gosto de fazer aquela propaganda que o Massa gosta. Eu escrevi sobre o Diniz no Corinthians. Aí. Aquilo que eu falei ontem eu resolvi escrever, que é o Corinthians, o mantra do Diniz é coragem, mas o Corinthians, os jogadores estão acuados nesse momento, pressionado, com o torcedor indo lá bater na porta do carro e tudo mais e tal. Arnaldo, vamos lá. Será que já dá para ver algum dinizismo nesse jogo já contra a Platense? Teve o quê? 2 treinos? No jogo não sei. 2. Essa dá para ver já. Um ontem e um hoje. Já as condições para o próximo documentário já estão prontas. Jogar contra a Platense, na Argentina, estreia do Toma lá da cá, segura que eu vou, aliás, toque me vou. Falei em Platense, hoje é 8 de abril. Olha lá. Há 8 anos, o histórico Paulistinha deu um abraço aí pro Gagliotti. Isso. Ah, olha. Que cunhou a frase do Paulistinha. Eu gosto dos dois. Uma semana de derby eu adoro, cara. A gente podia... Quer trocar de lugar comigo? 8 Podemos anos. trocar, vai. Então, Dinizismo. Então, por favor. Aí você toma conta dele. Isso. Tá O trocado. histórico. Tá bom. Esse foi muito histórico. tirou. Foi, claro. Gil. Mas Vessa, vamos lá. Arnaldo, vamos lá. Para o Mano. Será que já dá para ter um cheiro de Diniz? Acho que sim. Acho que a própria fala dele sobre o Hugo, já dá para... Vamos ver como é que vai ser a saída de bola do Corinthians. Eu achei a entrevista boa. Eu entendi quando o Vessa fala que faltaram algumas coisas, eu achei que ele respondeu bem praticamente tudo. Fez média absurda com todo mundo. Pô, tudo que ele fez até hoje foi uma preparação para chegar no Corinthians? Não, eu acho que essa pergunta foi, você se sente preparado para... Eu estou 17 anos de futebol para poder assumir um clube desse tamanho, nessa situação. Nós tinha aquele Ele não seria burro, ele nunca foi burro de falar assim, olha, o Fluminense, o São Paulo, o Santos, qual outro time? O Atlético Paranaense e tal, não sei o que, são times menores que o Corinthians. Senão ele nunca mais vai trabalhar no futebol brasileiro, né? Vamos combinar? Vai trabalhar no Corinthians, no Flamengo. Não foi isso que ele quis dizer, né? É que ele está preparado para esse desafio, que muita gente não considera ele preparado para assumir o Corinthians numa condição dessa. Provavelmente assim, eu peguei uma bucha de um tipo no Fluminense, no São Paulo, no Santos, agora eu vou pegar todas de uma vez só no Corinthians e eu estou preparado. Foi um pouco isso. Eu acho que a média foi uma média com o clube, com a torcida, porque foi perguntado de certa forma, e aí os jogadores estão sendo cobrados. Não, mas a torcida do Corinthians, o Memphis é o privilégio. O Osmar, ele não conhecia. Então, é isso que eu ia falar. Aí a minha impressão da questão do Marcelo Paz, ela foi taxativa, né? Para mim, foi confirmada na entrevista. Então, foi uma contratação de autoria do Marcelo Paz, o nível de intimidade que ele disse em relação ao contato do Marcelo Paz e como ele vê o Marcelo Paz, o cara que transformou o futebol cearense, o Fortaleza. Então, o Marcelo Paz, que não gostava do Dorival, trouxe o Diniz. Então, isso está claro desde ontem. Então, o Marcelo Paz é o seu técnico. Isso é assim importante pontuar. Exatamente. Então, a minha impressão foi confirmada pelo técnico. Ele nem precisava ter feito isso. Assim como o Marcelo Paz é o dirigente do Stabile. Isso, né? Então, assim, é a mesma coisa lá do Rui Costa com o Roger no São Paulo. Então, agora é uma coisa de autoria do Marcelo Paz, a primeira. E ele, por tabela, como disse o Vessone, elogiou o Stabile também, o presidente. Nossa, seu futebol precisa de pessoas como é. Então, ele fez média com todas as pessoas do mundo possível. Tudo bem, eu acho que por uma entrevista faz parte, mas acho que ele entrou em detalhes também do jogo dele, da questão dele, dos trabalhos que começam bem. Talvez faltasse... O que eu achei que faltou? A sua experiência em pontos corridos, ela é muito irregular, difícil. O Corinthians está numa situação difícil nos pontos corridos. Né? Como é que você... O que você... planeja fazer, né? Planeja e analisa os seus trabalhos em pontos corridos em outros clubes. Ele já foi perguntado sobre isso no Vasco, quando ele veio para o Vasco. E foi perguntado sobre pontos corridos. Ele falou, não, mas você vê, eu tive bons pontos corridos, pontos corridos no São Paulo, quase foi campeão. Ele começou a pegar os poucos campeonatos que ele... Mas esse é um problema para ele resolver. E acho que a gente vai ter, como é que você falou ontem, não vai morrer de tédio.
A gente vai ter debate todo dia. Vai ter debate todo dia. Acho que é um mistério. O quê? O quê? E, em tese, o pontos corridos não seria melhor para ele? Ai, Porque cara... tem risco melhor, o mata-mata é um risco muito maior do jeito que ele joga, Sim, da forma como ele joga. Sim, nesse aspecto sim. É intrigante. Não é? Essa situação. Mas o que a gente viu, e aí acho que é um pouco diferente do Dorival, que também tem problemas com os pontos corridos, é que o Diniz, em algumas situações, em alguns clubes, deixou o time à beira do abismo. Do abismo. Coisa que o Dorival não faz nos pontos corridos, né? O Dorival deixa o time naquela zona do limbo. Isso. Enfim, acho que gera grande expectativa. Vi muita gente assistindo a entrevista e agora a gente vai ver um pouco do dinizismo amanhã. O seu novo comandante é o Fernando Diniz, deu uma longa entrevista coletiva ontem, conversando com os jornalistas, falou sobre muita coisa, como ele pretende avaliar o elenco, fazer mudanças, recuperar o ânimo. Vamos trazer a Estelinha Gomes? Ela tá lá no CT do Corinthians, traz mais informações pra gente. Minha amiga, um beijo pra você. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Nesse papo todo do Diniz com os jornalistas, ele deu alguma dica da estratégia que ele vai usar nessa estreia, já que é muito pouco tempo de trabalho e amanhã ele já estreia na Libertadores. Tranquilinho, tranquilinho. Tudo bem, Jojo? Um beijo, minha amiga, um beijo todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, claro que ele foi perguntado sobre isso, né? Sabe o que ele falou, Jojo? Pelo pouco tempo de trabalho. Então ele treinou ontem na parte da manhã e hoje também de manhã, é muito pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo até a estreia dele na Libertadores nessa quinta. Por isso a prioridade de Fernando Diniz é conversar. Conversar com os atletas, com a diretoria, comissão técnica fixa do clube, o tempo todo conversando bastante para ele entender de fato quais mudanças ele deve ou não fazer para a partida de amanhã à noite. Diversas pautas foram faladas nessa coletiva, como você comentou, minha amiga, mais de 1 hora de coletiva, então ele conversou bastante com a imprensa, tirou algumas dúvidas. Ele também foi muito falado em relação ao estilo de jogo Fernando Diniz, ao dinizismo, né? E fala-se muito sobre jogar com um goleiro com os pés e... Na pergunta, falou-se especialmente sobre o Hugo Souza ter falhado em alguns momentos quando ele tentou atuar com os pés. E o Fernando Diniz foi super indefesa em relação ao goleiro corintiano. Ele disse que ele acredita que o Hugo Souza consegue jogar melhor com os pés do que as pessoas acham. E ele vai com muita calma tratando sobre isso para o time como um todo também ter confiança para atuar da forma, do estilo que o técnico gosta. Inclusive, a gente vai aproveitar para rodar uma parte da entrevista coletiva de ontem, que ele fala sobre ele se adaptar o estilo de jogo dele ao elenco que ele tem nas mãos, independentemente de quais times ele passar. Vamos aproveitar para ouvir um pouquinho, então. A principal característica dos times que eu dirijo é ter muita vontade e ser um time solidário e ter coragem. Eu acho que isso que não pode faltar. O resto, a gente vai aos poucos na parte tática, que as pessoas acham que a parte tática ela tem uma prevalência, para mim, e não tem, nunca vai ter. Não existe domínio tático que consiga superar a falta de ânimo, a falta de vontade, a falta de coragem. Então, acho que os jogadores, a gente precisa entender que esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Eu acho que isso que é o mais importante. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando uma Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou. Então, ninguém desaprendeu a jogar. Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. Bom, no treino de ontem, Fernando Diniz não contou com o Yuri Alberto, que acabou tirando um dente do siso e por estar com o rosto inchado, sofreu com algumas dores. Então, inicialmente não é preocupação para o jogo de amanhã, mas será reavaliado pela equipe médica. É isso, minha amiga, o time que treinou hoje de manhã, daqui a pouquinho vai sair rumo ao aeroporto para ir para a Argentina. Amanhã já faz a estreia do time na Libertadores e do treinador na beira do gramado. Volto com você. Obrigada, amiga. Obrigada pelas informações, trazendo um pouquinho dessa apresentação do Fernando Diniz, que já vai estrear amanhã na Argentina contra o Platense. Agora a Lili Nascimento, que ontem acompanhou o Vasco na Sula e já está pronta para receber o Corinthians de Fernando Diniz, Lili, aí na Argentina, a estreia do Diniz contra o Platense. Lili.
É isso mesmo, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes, né? O Fã de Esportes que vai acompanhar este jogo na quinta-feira às 9h de forma ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Disney Plus, né? O plano Premium. E de forma exclusiva também, eu vou mostrar a casa do Atlético Platense, o estádio Ciudad de Vicente Lopes. O nosso camarógrafo Marcelo está mostrando para vocês justamente a tribuna Júlio Adolfo Cosi, que é o lugar onde ficarão os torcedores do Corinthians. Então vou fazer um giro rápido para apresentar para o Fã de Esportes a casa da estreia do Timão na Libertadores. Marcelo, um pouquinho para cá, só para a gente mostrar que exatamente ali, Fernando Diniz fará sua estreia como técnico do Corinthians. Então tem o banco de reservas, ele vai ficar aqui mais à beira do gramado para comandar a equipe, os 11 jogadores, né? Ele faz um treino na manhã de hoje no Brasil. Depois do almoço, eles viajam aqui para Buenos Aires, devem chegar no final da tarde, a gente vai mostrar tudo para o Fã de Esportes também. Memphis Depay é desfalque, ele vem se recuperando da lesão. É uma lesão que exige muito cuidado. Ele tem que cumprir todas as etapas certinho, tá? Porque se não cumprir algum cronograma, pode voltar a estaca zero. E aí, para ele poder retornar, ainda não tem uma previsão exata aí do Corinthians, mas é uma lesão que leva de uns 24, 25 dias. A gente tá aí acompanhando para saber de fato como anda a recuperação do Memphis. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino do Diniz ontem, por quê? Foi tirar o siso, o famoso dente do juízo, mas que ele continue com juízo, porque assim, ele não está descartado não para a partida daqui. Ele passou por uma cirurgia, deve treinar hoje, viajar com a delegação, então não foi falado nada sobre não ter o Yuri Alberto. Fernando Diniz quer contar com ele. E por falar em Diniz, ontem foi a coletiva de apresentação. A gente separou alguns trechos para mostrar para você, fã de esportes. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então é uma alegria muito grande. É a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas. A gente que vem jogar contra, até vir jogar contra que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer é trabalhar para ser um time que corresponda ao tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou. Então ninguém desaprendeu a jogar. Digamos assim que é um duelo de desesperados, tá? Porque a Platense não vence há 6 jogos, o Corinthians há 9. A pressão dos dois lados, mas pro lado do Corinthians a pressão ainda maior, principalmente da torcida para os jogadores, mas é claro que durante os 90 minutos aqui a torcida vai apoiar. Vou entregar para vocês de uma forma diferente, barrando com o nosso camarógrafo Marcelo, para mostrar para vocês o gramado, tá? Que ainda será cortado para ficar tudo bem bonitinho. A gente percebe que a grama está alta, mas ela ainda será cortada. E aí sim estará tudo pronto para receber Platense e Corinthians ao vivo, exclusivo. Você, fã de esporte, só assiste com a gente, então a gente te espera. Volto com vocês. E a Lili lá chegou, ó, quando tudo era mato, tá vendo? Já tá faz tempo lá, chegou quando tudo era mato. Obrigado, viu, Lili? Vamos ver se o pessoal dá um trato aí no gramado, que tá complicado, hein? Vou trazer aqui agora mais algumas informações, Fiel, desse próximo jogo do Corinthians, nesta quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores contra a equipe do Platense, lá na Argentina, às 21 horas, com transmissão dos canais da ESPN. Lembrando, o grupo do Corinthians é formado por Peñarol do Uruguai, Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Estou trazendo aqui agora a classificação do campeonato argentino para a gente ver como está essa situação do Platense lá. Lembrando, o campeonato argentino são 30 clubes na Série A, dividido em dois grupos com 15 times cada. Como podemos ver, a equipe do Platense é do grupo A e está na 10ª colocação, em 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates
e 3 derrotas. Somou apenas 15 pontos na competição. Desses 12 jogos, só marcou 6 gols e também sofreu 7 gols durante esse período. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Platense lá no Campeonato Argentino. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. O último jogo que eles fizeram foi no dia 1º de abril, contra a equipe do Lanús, jogando fora de casa, e empataram pelo placar de 0-0. Enfim, estreia da Libertadores nesta quinta-feira vai pegar uma equipe que também não vive um bom momento, igual o Timão. A equipe deles com essa sequência de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Mas a Libertadores, e aí vamos ver como o Corinthians vai estrear nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!